Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pela graça do nosso bom Deus, nós sentimos hoje a presença do Senhor. Glória a Deus. Ele Aleluia. nos visita, conforta o nosso coração. Sim. Que Ele possa, irmão Carlos, se derramar cada vez mais da sua graça. Que, como diz a palavra lá nos profetas, não lembro aonde agora, mas que o seu Espírito, que o seu Espírito desça sobre nós como aguaceiro, que ensopra a terra. E que em nome de Jesus, ainda que cheguem dias nos quais nós não tenhamos abundância, não tenhamos tudo que nós gostaríamos de ter, mas que uma coisa nós venhamos a ter em abundância e não nos falte jamais, que seja o Espírito dele nas nossas vidas, em nome de Jesus. Se formos cheios de Deus, as outras coisas não farão falta. Mas os homens que têm falta de Deus, eles podem ter tudo, mas são vazios e deprimidos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, gostaria de meditar convosco brevemente nesta manhã. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Aqueles que puderem, vamos ler juntos a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou ver se consigo fechar aí, para só não incomodar os irmãos. Se a gente consegue fazer alguma coisa para melhorar aí para a semana que vem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Aleluia. Quer chegar pra cá, ó. Pra correr de sol dá também. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Amém? Amém. Está escrito assim: somente vivei vida digna do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando longe, ouça dizer de vós que estáis firmes num só espírito, lutando juntos com uma só alma pela fé do Evangelho, e que em nada vos deixais atemorizar pelos vossos adversários, o que para eles é sinal de ruína, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus, pois vos foi concedido em relação a Cristo a graça não só de crer nele, mas também de por ele sofrer, empenhados no mesmo combate que me vistes empenhado, e em que, como sabeis, me empenho ainda agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, eis-nos aqui diante de Ti. Sim, Pai. Nós não estamos, Senhor, diante de um homem ou de um filho do homem, mas nós estamos diante de Ti, diante do Teu trono de graça, diante do Senhor Todo-Poderoso. E eu sei que o Senhor nos assiste neste momento e que o Senhor recebe a nossa adoração e o nosso culto. E, meu Deus, em nome de Jesus, quero pedir que Tu possa nos abençoar nesta palavra que vai ser ministrada, que o nome do Senhor, meu Deus, seja engrandecido, que o Senhor possa, Pai, verdadeiramente usar os meus lábios para edificar-me a mim e edificar também aos meus irmãos, em nome de Jesus. E que nós venhamos, Senhor, ser ainda mais edificados do que já fomos e que o Teu nome seja engrandecido. E em nome de Jesus, que todo o poder das trevas e força do maligno contra a vida de qualquer um de nós seja repreendido agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Poder Glória a sentar, Deus. Aleluia. em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Faltava pouco tempo para a crucificação do nosso Senhor. Era noite. O Senhor Jesus, ele estava no Monte das Oliveiras com os seus apóstolos, os 11, porque Judas já havia saído para traí-lo. Traiu com um beijo. E o Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras com 11 dos seus apóstolos. Até que ele chama 3. Talvez os 3 mais íntimos, talvez os 3 que ele sabia que tinham maior capacidade para orar e interceder juntamente com ele. Mas por algum motivo, Jesus chama João, Pedro e Tiago para um lugar mais à parte, um lugar mais secreto, um lugar mais privativo, juntamente com ele. É interessante que Jesus, quando ele estava ainda diante dos 11, talvez ele ainda mantinha uma postura forte, firme, e não mostrava ali como ele realmente estava se sentindo. Mas quando ele vai para um lugar à parte com Pedro, Tiago e João, ele desmorona. E ele começa a chorar e a dizer que estava angustiado, e não era qualquer angústia. A gente às vezes sofre com coisas pequenas neste mundo, e Jesus ele se volta para Pedro, Tiago e João e ele diz que ele estava angustiado com uma angústia de morte. E a angústia que Jesus estava sentindo, meus irmãos, era tão grande que chegou a um ponto da sua oração que ele suava gotas de sangue, elas caíam na terra, ele clamando ao Pai, ele clamava ao Pai: Pai, essa é a tua vontade, Senhor, é o que o Senhor quer, mas
se possível, passa de mim este cálice. Por 3 vezes ele vai e ora ao Pai com a mesma coisa, dizendo e repetindo as mesmas palavras. Senhor, não a minha vontade, mas sim a tua seja feita. Se possível, passe de mim esse cálice. Porque ele sabia e ele sentia ali, Jesus, né, ele estava sentindo todo o peso do pecado, todo o fardo que estava sobre as nossas costas, era ali colocado sobre as costas do nosso Senhor Jesus. Talvez nós possamos, nem consigamos imaginar hoje aqui a pressão espiritual pela qual ele estava passando, o fardo espiritual que ele carregava naquele momento para salvar e para tirar a imundícia que estava sobre as nossas almas. Era ali, ele estava lutando e pelejando ali pelas nossas vidas. Pelas nossas vidas. É interessante que Jesus ele ora 3 vezes. E quando ele começa a orar ao Pai na primeira vez, ele diz: Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Na segunda vez, quando ele vai orar, né, ele chega e diz a Deus: Senhor, se possível, passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E na terceira vez que ele vai orar, depois que ele termina, ele se volta para os seus discípulos e diz: levantai-vos, vamos, porque o tentador está chegando. Quando o Senhor Jesus ele termina a sua terceira oração diante do Pai, a gente vê uma mudança, é como se ele tivesse transformado quase que uma outra pessoa. Aquele homem que estava angustiado, triste, com uma angústia quase até a morte, ele agora estava preparado, e ele se volta para os seus discípulos e diz: vamos, eu estou pronto para o que está por vir. Aleluia! Glória a Ele Deus! havia sido renovado e fortalecido, ele deixa ali uma lição para nós. Muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis na vida e queremos vencer e enfrentar com as nossas próprias forças. Mas ali Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Todo-Poderoso, ele estava em carne e osso, assim como nós. E o que ele fez no seu momento de maior angústia? Ele colocou os seus joelhos no chão, ele entrou no secreto junto com Deus, ele foi orar onde ninguém mais o via, e ali Deus o recompensou, como diz em Mateus capítulo 6. E ele foi fortalecido. Deus enviou um anjo para ajudá-lo. E ele saiu dali preparado. Um homem que estava suando sangue de tanta angústia que ele sentia. Ele saiu dali dizendo: vamos, o tentador está chegando. Aleluia! Ele sabia que Deus não havia livrado ele da tentação, da prova, da dificuldade. Mas ele sabia que agora ele estava firme e preparado para enfrentar tudo que havia de vir sobre ele. Aleluia! Glória a Meus Deus! irmãos, em nome de Jesus, quando passarmos pelos momentos mais tenebrosos das nossas vidas, como dissemos na sexta-feira, quando Deus nos colocar no vale da sombra da morte, passarmos por vales tenebrosos, situações difíceis, coisas que nós não teremos capacidade de resolver, passamos como nos diz a palavra do Senhor, entremos no nosso quarto, fechemos a nossa porta, e ali o nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensará em nome de Jesus. Glória a Deus! E ainda que Ele não nos tire da provação e da dificuldade, Ele vai nos dar a força para enfrentar de cabeça erguida. Ele vai nos dar a força para enfrentar orando em nome de Jesus. Ele vai nos dar a força para enfrentar com esperança, com fé, em nome de Jesus Cristo. E nós enfrentaremos e venceremos ao inimigo. E ele vai tentar de todas as maneiras possíveis nos desviar do caminho do Senhor. E ele não vai conseguir. E como nos diz a palavra de Deus, ele vai tentar, como um leão rugir ao nosso redor. Não vai conseguir. E ele vai sair envergonhado. Porque ele veio tentar nos envergonhar, nos afastar do caminho do Senhor, e não vai conseguir. Ele vai sair chorando e envergonhado em nome de Em Jesus. nome de Jesus, aleluia! Por isso façamos como Cristo. Sigamos o seu exemplo, meus irmãos, em nome de Jesus. Oremos, busquemos a presença e a face do nosso Senhor, e nos momentos de mais angústia, mais tribulação nas nossas vidas, pelejemos em oração, em nome de Jesus. E o Senhor Jesus, meus irmãos, esse sofrimento que ele passava ali no Getsemane era talvez somente uma prévia, porque ele ali era uma batalha não simplesmente física, o sofrimento dele não era simplesmente físico, né, mas era um sofrimento também espiritual, porque, como eu já disse, ele carregava ali os pecados de toda a humanidade. E o seu sofrimento, como nós bem sabemos, foi muito além ainda. Os homens cuspiram nele, prenderam ele como um malfeitor, prenderam ele como um homem mau, como um mentiroso, como alguém que tivesse cometido alguma maldade sem ele jamais ter cometido maldade alguma. Colocaram nele uma coroa de espinhos, zombaram dele, rasgaram as suas vestes, chicotearam as costas do nosso Senhor, a ponto de ele ficar talvez até dilacerado. Humilharam o Rei do Universo, o Senhor da Glória.
Alguns estudiosos, inclusive, dizem que quando ele foi pregado na cruz, que ele não estava com uma tanga, mas deixaram ele completamente nu, no estado de completa vergonha e humilhação para o nosso Senhor. As pessoas passavam por ele e meneavam a cabeça, dizendo: não foi tu que salvaste a outro, salva-te a ti mesmo agora. Os homens humilhavam o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. Ele foi humilhado, ele foi transpassado, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado por aqueles que eram seus. João capítulo 6, versículo 66, coincidentemente, 666. Mas João capítulo 6, versículo 66, a palavra do Senhor diz, né, Jesus havia acabado de alimentar uma multidão, dando pão para eles, dando peixe para eles. Né? E aí ele começa a pregar uma palavra dizendo que somente poderia herdar ou receber a eternidade aqueles que comessem da sua carne e bebessem do seu sangue. E aqueles homens que outrora estavam tão animados por terem ouvido a palavra do Senhor, eles se voltaram para Cristo e disseram: quão dura é essa palavra? Quem poderá suportar? E aí, um a um, eles começaram a deixar Jesus. Eles começaram a abandonar a presença de Cristo e ir embora. E haviam tantas pessoas ali que foram alimentadas por Cristo, mas ali no final, João capítulo 6, versículo 66, somente ficaram os 12 apóstolos, todos foram embora, todos abandonaram a Cristo. Ele foi rejeitado mais uma vez. E é interessante que, por vezes, ele, inclusive, certa feita, ele foi na cidade dele, na cidade natal dele, os homens tentaram jogá-lo de um penhasco, os homens rejeitaram ele. A classe sacerdotal da época rejeitou a Cristo. Quantas coisas o nosso Senhor passou. Quanto sofrimento na cruz, como a Shirley cantava aqui agora há pouco, que ele dizia lá na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia, aleluia. Mas não obstante todo o sofrimento pelo qual ele passou, como nós dissemos, inclusive na sexta-feira, ele manteve a sua convicção, ele manteve o seu propósito, que era salvar a Shirley, salvar a Tabita, salvar o Matias, o irmão Carlos, o irmão Matias. E cada um de nós que estávamos aqui, ele tinha em seu coração, ele tinha em sua mente que nós precisávamos ser salvos. Ele sabia que se ele não se mantivesse firme, talvez se ele desistisse naquele momento, talvez se ele desistisse e pedisse ao Pai que o Pai mandasse 12 legiões de anjos para acabar com tudo aquilo ali, que nós não teríamos salvação, que não haveria possibilidade para nós. É verdade, papai. Mas ele se fez como servo, ele rejeitou a sua glória, a sua riqueza, né, e ele assumiu a forma de um homem, mesmo sendo Deus, para que nós hoje estivéssemos aqui. Glória a Deus. Não fosse a insistência de Cristo em nos salvar, nós não estaríamos aqui hoje, meus irmãos. Eu acredito que talvez Deus já teria destruído este mundo, tamanha sua ira, tamanha pecaminosidade deste mundo. Mas Ele escolheu nos salvar. Ele escolheu nos salvar. Ele viveu uma vida digna, ele viveu uma vida honrada, ele viveu uma vida correta, ele viveu uma vida honesta, ele viveu uma vida santa, ele viveu uma vida pura, por amor a nós. Ele veio ao mundo como homem para mostrar para nós que é possível sim servir a Deus, que é possível sim seguir os evangelhos. Ele veio mostrar que não é fácil, que nós vamos ser perseguidos, humilhados, às vezes rejeitados, mas ele veio mostrar que é possível. Aleluia, glória a Deus. Mas não se enganem também, porque nós não damos conta. Lucas não tem a menor capacidade de sozinho servir a Deus, nem eu. E nem ninguém que está aqui. Amém. Glória a Deus. É Nós não conseguimos vencer os nossos pecados. O único que consegue é Deus. Glória a Deus, é verdade. E nós somente vencemos Ele quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos dEle. Aleluia. É por isso que nós dizemos aos homens: vinde como estáis. Nós viemos em pecado, cheio de manchas, cheio de corrupção, cheio de maldades, cheio de inveja, de ódio, de tudo que não presta neste mundo. E aí depois que nós entregamos a vida a Ele, aí Ele vai nos moldando, Ele vai nos transformando, Ele vai tirando o que não presta, Ele vai tirando aquilo que é desagradável a Ele, e Ele vai purificando as nossas vestes em nome de Jesus. Mas não se engane, você não vai conseguir se limpar sem entregar a sua vida a Ele primeiro. Entregue a sua vida a Cristo em nome de Jesus. Aleluia. Entregue os teus Glória a caminhos. Deus. Sirva a Ele. Ore, leia a Escritura Sagrada.
Busque um novo nascimento, busque um batismo com o Espírito Santo, seja cheio da presença do Senhor, e aí Ele vai mudar e transformar a sua vida, em nome de Jesus. Jesus sofreu muito por amor a nós, meus irmãos. E aqui essa passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele pede uma coisa aos filipenses: somente viver vida digna do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele nos pede algo, e é o que eu peço hoje também a mim e a vós. Glória a Deus. Somente viver vida digna do Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Mas por que, pastor? Por que nós precisamos fazer isso? Uma vida digna do Evangelho de Cristo. Para honrar o sacrifício, para honrar a luta, para honrar o empenho que Ele fez por nós. Ele sofreu horrivelmente para que nós tivéssemos vida e vida em abundância hoje. Então, em nome de Jesus, honremos o sacrifício do nosso Senhor na cruz. Glória a Deus. Ele entregou a sua carne, Ele entregou o seu sangue, Ele sofreu, Ele se entregou nas mãos dos pecadores para que nós tivéssemos salvação. Em nome de Jesus, vamos honrar aquilo que Cristo fez por nós. Glória a Deus. Lembremos-nos sempre daquilo que Ele fez por nós, em nome de Jesus, e honremos esse sacrifício. Aleluia. Renunciemos a nós mesmos. Mateus capítulo 16, versículo 24. O Senhor Jesus pergunta: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Aleluia. Viver uma vida digna do Evangelho de Cristo, meus irmãos, é nós vivermos como Ele. Esse é um dos motivos dele ter vindo à Terra. Ele veio nos mostrar, como eu já disse, que é possível nós servirmos a Deus. E Ele veio nos mostrar e deixar as pegadas dele, para que nós trilhássemos as mesmas pegadas. A porta para entrar no Evangelho, ela é extremamente apertada e poucos são que passam por ela. Mas depois que você passa pela porta que é apertada, o caminho também é estreito, direito, reto. E se você olhar para a direita, ou você for para a direita ou para a esquerda, você vai cair da graça. Nós precisamos se caminhar reto em nome de Jesus. Caminhar à luz das Escrituras Sagradas, sem nos desviar em momento algum. Ele deixou o caminho. Ele deixou o caminho escrito. Está nas Escrituras Sagradas. Verdade. E às vezes, quando tem alguma orientação que nós precisamos, que não está aqui, alguma direção específica, está na oração em nome de Jesus. Ele fala conosco. Ele não fala só com o pastor, ele fala com o irmão Carlos, ele fala com a irmã Maria José, porque não existem mais intermediários entre Deus e o homem. Agora todo homem, até mesmo uma criança, pode ter o Espírito de Cristo, ouvir a voz de Cristo, ser cheio da presença do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Por isso, em nome de Jesus, não temais hoje vos colocar diante do trono da graça de Deus, porque Ele está acessível a todos os homens. A salvação, ela não está só aqui, não está só ali, ou só daquele outro lado. A salvação está acessível e disponível a todos os homens. Se o indígena lá no meio da floresta amazônica conhecer a Cristo e permanecer firme até o fim, ele vai ser salvo. Porque não depende de placa de igreja, não depende de nada disso, não depende de templos bonitos. Os africanos que mal têm dinheiro, que eles cultuam a Deus em um barraco com palha, com os pés no chão, nem existe, né? Piso lá, eles pisam literalmente no chão. Eles estão lá glorificando a Deus, cheios da presença do Altíssimo. E Deus está presente no meio deles. É verdade, Pai. Não há exigências para o Evangelho. O Evangelho ele não é feito por templos, por paredes, por homens, por cargos, por pastores. O Evangelho é feito por um coração que se disponibiliza diante de Deus. Glória a Deus, é verdade. Aonde quer que esse homem ou essa mulher esteja, que Deus derrame da sua graça sobre as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Aleluia. A graça do Senhor está disponível a todos os homens, meus irmãos. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Não vos permitais passar um dia sequer longe da presença dele. Eita, Deus, é verdade. Aleluia, Jesus. Às vezes, né, Lucas? Nós passamos alguns dias longe da igreja, longe dos templos, mas longe da presença dele. Não aceitem em nome de Jesus. Glória a Deus. Não aceitem ficar longe da presença dele. Orem, busquem o Senhor.
Em nome de Jesus, sejam cheios da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nada vos impeça de estarem cheios do Espírito Santo de Deus. Verdade, papai. Por isso, em nome de Jesus, eu vos convoco e eu vos conjuro a minha voz nesta manhã, para que nós venhamos a viver uma vida digna do Evangelho de Cristo, a seguir os seus passos, a andar como Ele andou, a pensar como Ele pensou, a viver como Ele viveu em nome de Jesus. Como diz Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus irmãos, se nós verdadeiramente entregamos a nossa vida a Cristo, já não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Glória, E se aleluia. Cristo vive em nós precisamos viver como Ele. Não que vamos ser perfeitos como Ele, mas nós precisamos parecer como Ele. Nós precisamos cheirar como Ele. Nós precisamos pensar um pouquinho como Ele pensou. Nós precisamos amar os pobres, os órfãos, as viúvas, os necessitados, as prostitutas, os traficantes. Por quê? Porque Jesus, quando Ele pisou nesta terra, Ele era criticado, porque Ele andava com aquelas pessoas que os homens rejeitavam. Quando havia um mendigo, havia uma prostituta, havia um publicano, um fariseu que estava arrependido, Jesus andava com essas pessoas. Glória a Deus, aleluia. Não menosprezais os pequeninos de Deus, mas tenhais misericórdia em nome de Jesus do pobre que tem necessidade, da viúva que está passando a precisão, do órfão que perdeu os seus pais. Porque Deus ama essas pessoas em nome de Jesus. Vivei vida digna do Evangelho de Cristo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aleluia. É muito fácil nós amarmos aqueles que nos amam. É muito fácil eu amar a Shirley, a Tabita, o Matias, a cada um de vocês. Mas será que nós conseguimos amar aqueles que nos odeiam? Aqueles que, se puderem, que se nos encontrarem hoje, talvez até nos matariam. Jesus nos manda hoje amar essas pessoas, irmão. Glória a Deus. Jesus nos manda hoje amar aqueles que nos detestam, amar aqueles que nos querem mal. E é interessante, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, a pessoa pode ter feito mal o quanto foi para nós, mas quando nós colocamos o joelho no chão e oramos por aquela pessoa, naturalmente vai surgindo um amor que nós não tínhamos por aquelas vidas. Nós vamos amando aqueles que nos detestavam, e aqueles às vezes aqueles às vezes até que nós não gostávamos dele, nós vamos passando a amar essas pessoas. Glória a Deus. Vocês querem curar os vossos corações, querem perder a raiva de alguém, orem por ela, e aí o amor de Cristo vai inundar os vossos corações, e vocês vão ter paz em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Liberai perdão aos vossos irmãos em nome de Jesus. E talvez alguém pergunte hoje aqui, mas Senhor, quantas vezes? Até quantas vezes eu devo perdoar? Até 70 vezes 7, Pedro. Perdoai em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Perdoai as faltas e os pecados uns dos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Fazei em nome de Jesus Cristo, como diz Tiago também, a verdadeira e pura religião sem mácula diante de Deus. É visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e guardar-se livre das corrupções do mundo. Em nome de Jesus, não vos deixais contaminar com as coisas deste mundo. Fugir da aparência do mal. Aleluia. Andai como Cristo andou em nome de Jesus. O nosso Senhor andou neste mundo e jamais se encontrou dolo ou mentira em seus lábios. Glória Glória a a Deus. Deus. É interessante que Jesus, os homens não tinham nada do que acusar. Os homens procuravam, caçavam, olhavam de um lado, olhavam do outro, e não havia nada que eles encontrassem para acusar Jesus. E as coisas das quais eles acusaram ele quando o prenderam foram mentiras que eles forjaram ali no momento. E é assim que nós precisamos ser. Homens e mulheres irrepreensíveis, Aleluia. nos quais não haja dolo, não haja mentira, não haja inveja, não haja maldade. Homens e mulheres simples em nome de Jesus, que estejam com o único propósito de servir e glorificar o nome de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, em nome de Jesus, que as nossas vidas, como diz o apóstolo Paulo também, possa ser uma carta aberta, lida diante de todos nós. Aleluia. Que não haja, Glória a Deus. os irmãos, prestar atenção nisso, que não haja nada nas nossas vidas que nós tenhamos vergonha de dizer em público. Se houver hoje algo dentro dos nossos corações, que passa pelas nossas mentes, que talvez nós não teríamos coragem de dizer e anunciar a todas as outras pessoas, será que isso é verdadeiramente agradável a Deus? Porque o apóstolo Paulo nos diz
que a nossa vida deve ser como uma carta aberta, lida diante de todos os homens. Que Aleluia. nós não tenhamos do que nos envergonhar em nome de Jesus. Que não haja segredos nos nossos corações. Mas que em nome de Jesus, que Deus nos dê a graça. E se um dia nós precisarmos contar toda a nossa vida a alguém, se o juiz, uma investigação, precisar investigar tudo aquilo de nós, que não se encontre nada do qual nós possamos nos envergonhar, mas que nós mesmos venhamos a contar, e nós, contando a nossa história, os homens possam louvar e engrandecer o nome de Deus, porque Aleluia. nós vamos ser como Cristo em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. É interessante que lá em Atos, não me lembro agora qual a passagem, qual o versículo, mas a primeira vez que foi usado o nome de cristãos foi com Paulo e foi com Barnabé. É interessante que eles estavam passando, eu acho que passando um tempo em Antioquia, e ali eles passaram um bom tempo ali. E eles foram chamados de cristãos porque eles conviveram um bom tempo naquela cidade. E não foram eles que se deram esse nome de cristãos, mas as pessoas deram para eles o nome de Glória a cristãos. Deus. A alcunha Aleluia. de cristãos. Por quê? Porque cristão significa pequeno Cristo, ser como Cristo. As pessoas viam que eles viviam uma vida tão Aleluia, correta, Jesus. tão honesta, tão justa, que não viram outro nome para dar para aqueles dois homens, senão cristãos. Aleluia. Porque eles se pareciam demais com Jesus. Glória a Deus. Eles pregavam como ele, eles agiam como ele, eles faziam o que ele fazia, eles amavam como Cristo amava. Que em nome de Jesus, que quando nós passarmos, o perfume, o aroma suave de Cristo fique impregnado na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa Amém. faculdade, aonde Amém. quer que for, Glória que as a Deus. pessoas olhem para as nossas vidas e vejam que nós somos pessoas diferentes, que vejam que ainda há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, né? E como nós dissemos no primeiro culto, não importa como a nossa família está, não importa como a igreja está, não importa nada disso. A única coisa que importa aqui hoje é que nós, cada um de nós pessoalmente, venhamos a fazer a nossa parte e ser como Cristo em nome de Jesus. Amém. Amém. A Glória ser a como Deus. estrelas brilhantes neste mundo. E que a nossa luz venha irradiar, para que os outros também venham brilhar a luz de Cristo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, a minha recomendação para vós nesta manhã é essa. E para mim também. Vivei vida digna do Evangelho de Cristo. Amém. Glória a Deus. Honremos o sacrifício que Ele fez por amor a nós. E que o seu nome seja glorificado em Em nome de Jesus. nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Vamos orar mais uma vez Amém. para encerrar a palavra. Glória Que o nome a do Deus. Senhor Aleluia. seja glorificado em nome de Jesus. Ah, Deus, eu te bendigo, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por esta palavra, na qual o Senhor nos recomenda a vivermos uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. E, Senhor, em nome de Jesus, nós não temos força, nós não temos capacidade, nós não temos mérito, e nós, por nós mesmos, Senhor, nós não conseguimos nada, mas o Senhor pode todas as coisas. E eu quero, meu Pai, te pedir em nome de Jesus, dá força a cada um de nós, para que nós venhamos a viver de acordo com a Tua vontade, viver uma vida digna do Evangelho de Cristo, em nome de Jesus, e que o Teu nome seja engrandecido. Nos ajuda, Senhor, a sermos homens e mulheres amorosos, santos, que não se encontre mentira nos nossos lábios, que a pornografia passe longe em nome de Glória a Jesus. Deus. Todo mal seja Nome repreendido, de que a Jesus. adultério, Senhor, nunca seja uma possibilidade, Jesus. mas que o Teu nome seja engrandecido. E Nome nós de venhamos, Senhor, a tratar bem as nossas esposas, tratar bem os nossos esposos, tratar bem os nossos filhos, em nome de Jesus. Nome Que de todos que olhem para nós tenham um bom testemunho de nós, em nome Nome de de Cristo. Jesus. E que as pessoas possam, Senhor, verdadeiramente, espontaneamente, nos chamar de verdadeiros cristãos, em Aleluia. nome de Jesus. Amém. Na força, cada Glória a um, Deus. que todo o poder das trevas caia por terra, Sim, Pai. em nome de Jesus. Que toda amarra do inimigo, todo pensamento do inferno seja repreendido. Senhor, quebra nesta manhã, Senhor, toda maldição, todo impedimento, todo peso, todo pensamento que não vem de Ti. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.